2026, o ano da tempestade? Crise, guerra e pandemia. O que nos espera e como sobreviver? 2026, um ano que já aparece nos radares de líderes, economistas, cientistas e generais. Não é apenas rumor. Análises técnicas, relatórios de organismos multilaterais e alertas de institutos independentes apontam para uma confluência de riscos financeiros, geopolíticos e de saúde pública, que podem tornar 2026 um período de turbulência global sem precedentes na nossa geração. Hoje, vamos destrinchar esses riscos, entender como eles se conectam e, o mais importante, o que você pode fazer para se preparar. Antes de olhar para 2026, precisamos entender o contexto de 2024-2025. A economia mundial saiu do choque pandêmico, mas com um crescimento fraco e desigual. Tensões comerciais e políticas reacenderam barreiras ao comércio e os sistemas de saúde e cooperação internacional ficaram enfraquecidos por cortes e desentendimentos entre grandes doadores. Esses fatores criam uma base delicada, onde pequenos choques podem causar efeitos largos. Organismos como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial já destacaram que o crescimento global segue abaixo do necessário e que riscos sistêmicos persistem. Risco financeiro. Por que muitos temem uma nova crise? Quais são os ingredientes de uma possível crise em 2026? Dívida e juros elevados. Após anos de política monetária apertada para conter a inflação, muitos países, especialmente mercados emergentes, enfrentam dívida alta e custos de financiamento elevados. Isso deixa governos e empresas vulneráveis a choques de liquidez. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial apontam para um crescimento fraco e persistência de juros altos como fatores de risco. Rupturas nas cadeias de suprimento e tarifas. A escalada de barreiras comerciais e medidas protecionistas aumenta custos e incerteza para empresas globais. A redução do comércio interrompe receitas e pressiona lucros, o que pode desencadear ondas de falências setoriais. Relatórios recentes ligam as disputas comerciais a desacelerações em países em desenvolvimento. Bolhas de ativos e vulnerabilidades bancárias. Em alguns mercados, valorização de ativos, imobiliários, tecnologia e alavancagem acumulada em fundos e bancos de menor capitalização criam pontos de fragilidade. Uma crise localizada pode se espalhar rapidamente em um sistema financeiro entrelaçado. Choques geopolíticos. Sanções, cortes de energia ou bloqueios logísticos podem gerar pânico financeiro imediato, queda nas bolsas, fuga para dólar, ouro, colapso de moeda local. Em suma, várias peças do tabuleiro estão nas mãos de atores políticos e econômicos, e erros de cálculo ou escaladas podem detonar crises maiores. Consequências práticas para 2026. Financeiro. Se uma crise se materializar, espere. Desemprego em alta. Inflação de bens básicos, alimentos, energia. Restrição de crédito. Dificuldade para empresas e consumidores obterem empréstimos. Desvalorização de moedas em países mais frágeis. Austeridade fiscal e cortes em serviços públicos. Para grande parte da população, o choque se traduz em perda de renda e aumento da insegurança, terreno fértil para a instabilidade social. Risco geopolítico. Onde as crises podem escalar. Os conflitos em curso e as tensões entre grandes potências criam múltiplos frentes de risco para 2026. Guerra na Europa e seus efeitos. O conflito na Ucrânia permanece um indicador crítico. Se as campanhas se arrastarem ou ocorrer escaladas, haverá impacto direto sobre energia, food security, segurança alimentar e deslocamentos. Análises estratégicas mostram cenários variados, incluindo estagnação do conflito e cenários de escalada. Institutos de riscos geopolíticos listam a rivalidade sino-americana como um dos tópicos que mais pode desestabilizar 2026. Oriente Médio e novos frontes. Após ondas de conflitos recentes, a região ainda é vulnerável a novas escaladas entre estados e milícias. Qualquer nova ofensiva pode interromper fornecimento de energia e elevar preços globais. Risco de contágio regional. Conflitos locais tendem a ter efeitos em cadeia.
fluxos de refugiados, interrupção de comércio, ataques cibernéticos a infraestruturas. A combinação desses efeitos pode amplificar choques econômicos já presentes. Risco de saúde pública. A sombra de uma nova pandemia. Desde a Covid-19, o mundo melhorou em muitos aspectos, mas também regrediu em outros. Relatórios de organismos de saúde e painéis independentes alertam para novos agentes zoonóticos e influenza aviária, surtos esporádicos de vírus como H5N1 e outros casos de doenças emergentes mostram que a natureza continua criando ameaças. A Organização Mundial da Saúde ressaltou a necessidade de contínua vigilância e investimentos em preparação. Financiamento e coordenação fragilizados. Estudos e painéis demonstram que a arquitetura financeira global para a resposta a pandemias está fragmentada. Cortes em ODA, ajuda externa, e redução de liderança de alguns grandes doadores fragilizam a resposta. Isso significa que um surto sério pode se espalhar mais antes de receber coordenação e recursos adequados. Intersecção com economia e conflitos. Uma nova pandemia em 2026 poderia coincidir com choques econômicos e conflitos, causando um efeito multiplicador. Hospitais sobrecarregados, quebra de cadeias logísticas e pânico social. Cenários plausíveis. Não é inevitável que tudo dê errado. Há cenários graduais e extremados. Cenário moderado. Crescimento fraco, conflitos localizados, surtos controlados com respostas regionais, cortes pontuais de consumo e ajustes macroeconômicos. Cenário severo. Risco médio-alto apontado por analistas. Choque financeiro desencadeado por default soberano ou colapso bancário local, mais escalada geopolítica em algum teatro, exemplo ilha ou península estratégica, mais surto viral regional com capacidade de transmissão elevada, combinação que ampliaria a crise sistêmica. Cenário extremo, menos provável, mas possível. Crise financeira global combinada com conflitos transfronteiriços maiores e falha de coordenação internacional ante uma pandemia, levando a recessão longa, fome localizada e instabilidade social. As probabilidades exatas variam entre agências e analistas. O consenso, porém, é que a confluência de fatores aumenta a fragilidade do sistema global. Está em jogo para você. Resumindo, os riscos não são apenas sobre números macroeconômicos ou mapas militares. São sobre empregos, acesso a alimentos, serviços de saúde, segurança pessoal e liberdade. Mesmo sem um cenário extremo, ondas de inflação, cortes de serviços e aumento do preço de alimentos e energia podem empurrar milhões para a pobreza e provocar crises humanitárias localizadas. Conclusão prática, alertas e soluções, dicas concretas. Feche-o com mensagens diretas e ações práticas, curta, média e longo prazo para indivíduos, famílias e pequenas comunidades. Finanças pessoais, curto prazo. Tenha um fundo de emergência equivalente a 3 a 6 meses de despesas essenciais. Se não for possível, priorize 1 a 3 meses e faça aportes regulares. Reduza dívidas com juros altos, cartão, cheque especial. Em períodos de incerteza, juros variáveis podem estrangular o orçamento. Diversifique reservas, conta corrente, poupança de emergência, ativos mais líquidos. Em países com risco cambial, manter parte das reservas em moeda forte pode ser prudente. Estoque e logística doméstica. Mantenha um pequeno estoque rotativo de alimentos não perecíveis para 2 a 4 semanas. Arroz, feijão, enlatados, produtos essenciais. Tenha um kit básico de primeiros socorros e medicamentos essenciais, não para pânico, mas para resiliência local. Considere fontes alternativas de energia doméstica, powerbank, lanterna e um plano de comunicação familiar caso redes fiquem congestionadas. Saúde e prevenção. Mantenha a vacinação em dia e siga orientações locais de saúde. Em surtos, priorize higiene, ventilação de ambientes e evitar locais superlotados enquanto as autoridades recomendarem. Fique atento a informações oficiais, Ministério da Saúde, secretarias regionais e evite desinformação. Segurança comunitária e informação. Conheça os planos de emergência da sua cidade ou município,
abrigos, rotas de evacuação, centros de assistência. Fortaleça laços comunitários. Vizinhança organizada ajuda a compartilhar recursos e informação em crises. Prepare documentação digital, cópias de documentos importantes em nuvem e offline, para empreendedores e negócios pequenos. Reforce gestão de caixa, fluxo de caixa conservador. Diversifique fornecedores e avalie estoques críticos para evitar ruptura. Tenha plano de continuidade, trabalhadores essenciais, canais de venda alternativos. O papel das autoridades e da sociedade. Pressione por transparência e investimentos em saúde pública, redes de segurança social e cooperação internacional. Apoie iniciativas que fortaleçam a governança de crises. Cooperação multilateral é chave para amortecer choques globais. Mensagem final. Tom firme, direto. 2026 apresenta riscos reais, não para alimentar pânico, mas para nos acordar. A conjuntura global está mais frágil e interdependente do que em qualquer época recente. Preparar-se com prudência, fortalecer laços comunitários e exigir responsabilidade pública não é alarmismo, é prudência cívica. Se agirmos agora com planejamento e solidariedade, poderemos reduzir impactos e proteger vidas. Fique atento, informe-se por fontes confiáveis e comece hoje as medidas práticas que cabem ao seu bolso e à sua família.